você já ouviu falar da neurociência e do quanto os estudos envolvendo essa área do conhecimento têm avançado. Mas muita gente se pergunta, tá, mas o que isso muda na minha vida? Pois uma capixaba tem feito um serviço de utilidade pública nas redes sociais, descomplicar a neurociência para que todo mundo seja capaz de compreender como o nosso sistema nervoso funciona e quais hábitos podemos adotar no nosso dia a dia para o bem do nosso cérebro e, consequentemente, para a saúde mental, emocional e física também. E é com ela que eu converso agora, com a neurocientista PhD em neuropsicofarmacologia, difícil essa palavra, mas consegui, Késia Anders. Muito bem-vinda, doutora, obrigada pela presença. Obrigada, querida, pelo convite. Como é que surgiu esse interesse pela neurociência? Então, o nosso cérebro, ele é incrível, né? Então, você começar... Na verdade, eu comecei estudando as doenças, né? Meu doutorado é em dependência química e alcoólica. Mas hoje, depois do doutorado, eu quis trazer a neurociência mais para perto das pessoas, não só acadêmicas, né? Então, por isso, essa questão da descomplicar a neurociência é mostrar o quanto o nosso cérebro impacta na nossa rotina, na nossa vida, né? Eu até separei algumas imagens, porque eu imagino algumas coisas. Eu fiz uma pós-graduação em neurociência, psicologia positiva e mindfulness, né? Então, mas é claro que é mais voltada para essa área da psicologia positiva e do mindfulness, não da neurociência tão profunda, né? Tão aprofundada como a forma como a senhora estuda, né? É até estranho chamar ela de senhora, É estranho, né? não, senhora não. Mas então, vamos lá. Quais são os pilares para que a gente faça com que o nosso cérebro funcione melhor? Então, segundo a neurociência, cada vez mais saem estudos sobre 3 pilares principais. Sono em primeiro lugar, atividade física em segundo lugar e em terceiro lugar, alimentação. Esse estudo em especial, Andressa, ele avaliou, por exemplo, se eu não dormir bem, se eu não fizer atividade física, em algum momento da vida eu vou ter depressão e ansiedade? Eles comprovaram que sim. Então, veja, é um poder, né? Então, assim, é um poder preditivo de se eu não durmo bem, se eu não me movimento, em algum momento da vida eu vou ter algum transtorno nessa linha de ansiedade e depressão. E a gente sabe que o Brasil já tem dados incríveis sobre isso, né? É um dos principais, o mais ansioso do mundo, exatamente, né? Exatamente. Então, atividade física não é só bom para o corpo como físico mesmo, né? Para a saúde mental também. Totalmente. Existe uma conexão músculo-cérebro que ela faz com que a gente reorganize memórias, aprenda algo novo. E eu, como terapeuta, também eu falo, não adianta você fazer só terapia e não se movimentar, porque aquele pensamento negativo, ele vai ficar se ele não for reorganizado, que é o que acontece com a atividade física. E isso acontece em qual momento do dia? No sono. Então, veja a conexão, né? Ela é muito próxima. E por que exercícios de força também são importantes? Eu dei uma stalkeada nas suas redes sociais, né? Por isso que eu tô sabendo de algumas coisas. Mas exercício de força, musculação, por que eles são importantes? Isso, perfeito. Porque durante o exercício de força, a gente libera aí 2 hormônios importantes, né? O BDNF, que é um fator neurotrófico do cérebro, e a irisina, que são 2 neurotransmissores e hormônios aí do cérebro que fazem essa conexão músculo-cérebro e que vai fazer com que eu gere, então, esses novos caminhos neuronais. E aí já tem estudos comprovando, por exemplo, uma pessoa que sofreu um abuso lá atrás, né? Esse é um estudo de mulheres, e faziam só terapia, e as que faziam terapia e atividade física. As que juntaram terapia e atividade física, treino de força, elas tinham uma melhora, ou seja, elas conseguiam reprocessar essa memória de uma maneira melhor. Do que quem fazia só terapia. Ou seja, abandonar aqueles traumas. Isso mesmo, ter uma nova visão daquilo, uma visão diferente daquilo. E ela começar a trabalhar a sua autoestima, trabalhar o seu interno. Então, essa questão da atividade do treino de força tem essa questão com a conexão músculo-cérebro. E aí, também, dentro, por exemplo, um estudante. Por que também é importante ele fazer um treino de força? Pelos mesmos motivos. Ele está ali aprendendo uma nova profissão. Então, ele precisa treinar essa habilidade, ou seja, gerar uma nova conexão entre neurônios para ele aprender aquela nova habilidade. Então, o treino de força também vai me ajudar nisso.
É importante isso. E o sono, como a senhora disse, também, né? É Sim. muito importante. Então, tudo isso está interligado. Totalmente conectado. Além da liberação desses hormônios, no sono a gente aumenta a produção de neurotransmissores, né? Então, dopamina, endorfina, serotonina, que são os hormônios de prazer que a gente fala e felicidade, são produzidos durante a noite. Então, se são organizados esse cérebro durante a noite. Então, uma pessoa, e tem estudo também, uma pessoa que ela fica uma noite sem dormir, ela já aumenta os níveis de irritabilidade, humor alterado, ela já é uma pessoa que não é atrativa. Olha que interessante, o nosso cérebro é social, né? Então, se eu bato o olho numa pessoa que não dormiu bem, intuitivamente pelo meu cérebro, eu já prefiro me afastar. Então, tem estudo comprovando isso. Só de você olhar, aí você coloca voluntários, né, para olhando fotos, fotos de pessoas que dormiram 8, 7 horas, que é o mínimo de um adulto, né, e pessoas que dormiram 6 horas, 5 horas por noite só. Nossa, essa pessoa, ela é nítido e ela já quer se afastar. E ela sabe, é engraçado, assim, na pesquisa mostra, não, esse daqui acho que dormiu menos, não, esse daqui acho que dormiu... Porque essa vitalidade, essa questão, ela está envolvida com o sono também. Você também é professora de medicina, do curso de medicina. E os alunos, eu, pelo menos na faculdade, eu lembro que eu deixava de dormir para estudar para uma prova muito importante, por exemplo. Sim. Eu imagino que ali também aconteça isso, mas não é esse o caminho, né? Não é, e eu falo para eles assim começam a cochichar na sala, né? Quando eu começo a falar, gente, por favor, eu preciso que vocês durmam pelo menos 7 horas por noite e façam uma atividade física, colocando treino de força, porque senão vocês não vão aprender o que a gente está colocando aqui, né? E assim, eles, professora, mas o curso é integral, é difícil. Eu falei, mas olha, é melhor você cuidar dessa parte, porque senão você não vai sustentar um curso de 6, 10 anos, né? Porque tem 6 anos de curso, mais a residência, mais as especializações. Então, você vai chegar ali já totalmente debilitado. Então, a gente tem que ser o espelho, né? A gente que cuida de pessoas, né? É verdade. Eu também gostaria de falar sobre espiritualidade. Porque eu vejo também nas suas redes sociais que você fala muito sobre isso, né? Você lê muito a Bíblia, provérbios. Por que isso está ligado com a neurociência? Porque hoje os estudos mostram que você ter uma espiritualidade ativa, ela ativa o seu cérebro. Então, tem um estudo, inclusive, que circulou aí nas redes, né? De uma neurocientista mostrando, e eu já tinha até compartilhado esse estudo também, o quanto o seu cérebro se acende quando você faz uma meditação, uma oração. Então, ou seja, às vezes a pessoa pensa, a fé é uma coisa de uma pessoa fraca, a fé, ela é emocional. Não, a fé, a espiritualidade, ela vai mexer com o seu cérebro como um todo. E esse estudo é um estudo que avaliou o poder da oração com ressonância magnética funcional, ou seja, ele realmente quis isolar pessoas que acreditavam em alguma coisa e pessoas que não acreditavam, medindo o cérebro delas. E o cérebro delas se ilumina de uma maneira diferente. Então, veja, se na depressão e na ansiedade eu tenho uma hipoativação, uma baixa luminosidade desse cérebro mediante esse exame de ressonância, na oração eu tenho ele se acende. Então, eu acho que é uma coisa assim que não tem como a gente não falar, né? E aí, o meu papel é também compartilhar esse lado. Que lindo, gente. Maravilhoso. Agora fala suas redes sociais pra gente. Claro. Doutora.Kézia Anders, que é o EZIA, né? Doutora.Kézia Anders no YouTube, no Instagram e também no TikTok, mas não é dancinha, é artigo, gente. Ótimo. Obrigada, viu? Obrigada, e querida. Feliz Semana da Mulher. Obrigada. Pra você também.